Olá pessoal, prontos para mais uma publicação, para mais um vídeo? Muito bem, nós queremos falar sobre Lucas 10, do versículo 30 a 37, a respeito daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. Uma descida, um declive de 900 metros, 27 metros de comprido. E Jericó, uma cidade cananeia e também chamada de cidade das palmeiras. E nos dias de Jesus havia duas Jericós, uma reconstruída por Herodes para agradar os judeus, de frente para aquela antiga reconstruída por Hiel e seus filhos, contrariando aí a vontade de Deus, já que Josué, quando destruiu aquela cidade, deixou ali uma maldição de que aquele que a reconstruísse, infelizmente perderia o seu filho no lançamento das bases, e quando colocasse o portão perderia o outro, e foi o que realmente veio a acontecer. Queremos nos deter aqui na situação desse homem que estava entre Jerusalém e Jericó. Então nós temos aí, só para nós termos algumas figuras para meditarmos, o homem estava dividido entre a casa de Deus, entre a fé e a politicagem, né? E estava dividido também entre a bênção, que é a casa de Deus, e a maldição, que é a cidade que fora reconstruída por rebeldia. Sempre que nós estamos na presença de Deus, sempre que nós estamos obedecendo a sua palavra, sempre que nós estamos vivendo uma vida de santidade, dedicação a Deus, nós estamos no alto. Quando nós saímos daí, é desonra. Então, para alguns pseudos cristãos, e não estamos aqui falando mal, estamos apenas reportando a situação decadente que estamos vivendo, ou seja, de declive, de descida, é que de uns anos para cá, não há mais a preocupação de ir ao templo para se adorar a Deus. Eu não estou aqui dizendo que pessoas não vão à casa de Deus para adorar, mas parece que as prioridades desapareceram. E às vezes nós somos chamados para pregar em determinados congressos, agora não estamos quase atendendo a agenda, mas quando a gente chega lá, é maravilhoso. Sabe, aquelas pessoas que se apresentam, é a missionária tal, é o presbítero tal, é o diácono não sei quem, é o líder do grupo dos varões, o grupo das irmãs, enfim, vários grupos se apresentam, coisa linda, maravilhoso. E um se apresenta melhor que o outro, né? Talento sobrando, pessoal da guitarra cantando alto, enfim. Mas quando chega a hora da palavra, eu já vi, grupos se levantam e vão embora. E não é por causa do tempo, não. Isso é 8h30, né? 8h20. Vão embora, descaradamente, pegam aquele grupo bonito, indo embora para casa. E a gente pergunta, qual o motivo? Essas pessoas não vão ficar para ouvir a palavra de Deus? Você sabe por que não vão? Porque apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. E quando como nós falamos de vida abundante, quando uma pessoa não sente necessidade de ouvir a palavra, porque está doente. Isso é um fato. E o que eles fizeram durante aquele culto todo? Dizem eles que é culto. Mas eles fizeram uma apresentação. É mais uma apresentação humana. É mais uma exposição artística. Essas pessoas muitas que estão nessa situação, que não têm mais apetite pela Escritura, são fracas. São pessoas que estão sexualmente com problemas. Muitas dessas pessoas têm problemas de intriga familiar. Membros ditos evangélicos não falam entre si. Né? Outros, eles só querem estar no templo se tiver um cargo, se tiver um título. Por isso alguns pastores acabam entrando nessa onda e dão um monte de título para as pessoas. Todo ano separa aquele bando de gente problemática e taca um título nas costas deles para segurá-los na igreja. Enfim, pessoas fracas, pessoas com bipolaridade, né? Casa de Deus tem isso? Claro, claro, mas é para ser tratado. Essas coisas não devem ficar amontoadas. Tem pessoas que têm idade emocional, têm 50 anos de idade, 40, mas a idade emocional é de 5, 10. Existe isso? Existe. Isso é bíblico. Faixa etária de idade espiritual. João escreveu para filhinhos, que são os neófitos, filhos, que são as crianças espirituais, jovens, que são aqueles que estão acima aí, né? E abaixo deles um bocadinho os adolescentes. Escreveu para os pais da igreja, enfim. Existe faixa etária, sim. Existem outros que são bipolares. Você não pode ensinar e despertá-los a respeito dos seus defeitos. Porque se você fizer isso, ou eles pulam na sua garganta, ou eles vão embora da igreja.
Então, foram assaltados no caminho. A igreja da nossa época foi assaltada no caminho, ficou inerte, jogadinha no caminho. Há aqueles doutores que vieram com seus diplomas debaixo do braço e agora estão ensinando, depois de pentecostais, ensinando que esse negócio de batismo com o Espírito Santo foi só para aquela época. Para aqueles que não criam, não são pentecostais, está aqui nosso desconto, mas para quem já desfrutou disso, estão negando agora os dons espirituais e substituindo a capacitação espiritual, que é uma estratégia diabólica, por capacitações humanas, como psicanálise, psicologia e outras coisas, que têm o seu valor, mas jamais essas coisas substituirão o revestimento de poder. Foi dado por Deus para nós, está vigente. Conta-se a Barça lá na Inglaterra que em todos os avivamentos sempre houve língua estranha, sempre houve manifestação do poder de Deus. Mas a gente vê a promessa de Pedro, e essa bênção é para vós, para os vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, e para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Não existe um limite. Né? Isso vai acabar quando nós formos para a glória dos céus. Mas nós estamos vivendo essa situação de declive, de pessoas que saíram de Jerusalém. Alguns saíram dando desculpa, porque lá em Jerusalém tem lá em Jerusalém tem Judas, tem fariseu, lá, e vai botando os defeitos, tá? É verdade que tem, mas tem Ana, cheia do Espírito Santo, tem o Simeão, cheio de Deus, e tem tanta gente boa em Jerusalém, e tem Jesus. Então, vivemos uma época que as pessoas não podem ser abordadas por causa dos seus pecados, e então alguns homens que se dizem ensinadores acabam deixando como está, para ter em troca o dízimo, as ofertas. Então eles comem a carne, eles usam a lã, né? Eles provam do leite, o importante é isso, mas aquela pessoa está indo num declive. Você pode observar, o levita e o sacerdote, símbolos da religião dos nossos dias, da vida religiosa, deixaram o camarada ali inerte, porque é isso que a religião faz. Não quer saber se você é um rebelde que precisa ser tratado. Não quer saber se você é um bipolar e precisa ser tratado. Não quer saber se você é um desequilibrado emocional e precisa ser tratado. Por que não quer? Porque se fizer isso, você migra para outra igrejinha que tem do lado. E aí, por causa disso, deixa você em coma. Deixa você meio morto. Não tem aquele camarada que recebeu título de obreiro? Título de pastor, que só aparece na igreja uma vez no domingo e olhe lá à noite. E os pastores deixam. O cabo devia ser suspenso, mas tudo bem, não tem nada a ver com a administração dos outros. Mas o que esse camarada está fazendo na igreja? Para que ele quer título? Ele quer encerar o púlpito? Está entendendo? E para que tem título? Para que ele tem? Aí ele dá uma desculpa, não me botam para trabalhar. Meu filho, o campo é tão grande, né? Tanta alma para ganhar. E outra, se ninguém te der oportunidade, tem o templo lá para você ajoelhar, orar com os irmãos, tem um monte. Tem as vigílias. Vai orar, vai buscar a Deus. Mas você não vai fazer isso, porque você foi assaltado no caminho. Porque agora você tem um título e você quer ser visto. Você quer que todo mundo repita, homem de Deus, mulher de Deus. Ei, toda a glória para Ele. Todo louvor para Ele. Toda a honra para Ele. E nós? Nós vamos lá para adorar. Nós vamos lá para adorar. Se tivéssemos um histórico contrário, teríamos medo de falar isso. Mas não. Tanto faz se com título ou sem título, que prazer estar na casa de Deus todos os dias. É que não dá. A gente vai 3 vezes, 4 vezes na semana, mas o bom seria todos os dias. Então, fica aqui uma palavra nesse vídeo curto hoje, né, de despertamento. Cuidado. Cuidado. Você foi assaltado no caminho. Você não se preocupa mais com santidade, não se preocupa mais com temor de Deus. Acabou o apetite pela Bíblia, só para quem está doente, não é isso? Então, vamos voltar ao primeiro amor? Vamos? Então, por fé, receba aí a presença do bom samaritano que vai pegar você, vai colocar azeite aí nas suas feridas. A igreja é para tratar das nossas feridas, para nós termos vida, e termos vida abundante, e termos vida aprazível na presença do Senhor. Tire o foco de você, porque Deus não vai te glorificar. O Senhor diz, minha glória não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura, a glória dele. Vamos voltar ao primeiro amor? Ser cheio do Espírito Santo, para quê? Para a glória de Deus. Ter os dons espirituais, para quê? Para a glória de Deus. Sermos pessoas de uma vida de santidade na presença dele, para quê? Para a glória de Deus. Vamos voltar? Então, fique com essa palavra e desperte-se para a glória do Senhor.
Shalom e que Deus te abençoe.